Na verdade, desastres não são naturais, né? Desastres são socioambientais. Gostaria de agradecer o convite para participar da entrevista, né, e da iniciativa do Corredor Ecológico de debater um pouco esse tema. E até interessante que o Corredor Ecológico tenha vindo, né, em busca de discutir esse assunto, inclusive porque a própria ONG ela poderia trazer contribuições para esse campo de estudo, mas também de ações, com outros olhares. Então, por exemplo, será que o desastre é um evento? Ou será que o desastre ele é resultado de um processo de insustentabilidade? Se pensarmos por essa linha do desastre como um processo de insustentabilidade, na verdade o desastre ele nunca é natural. Será que é possível a gente chamar algo de natural nos dias de hoje, sendo que a nossa intervenção humana sobre o território, sobre a utilização desenfreada dos recursos naturais e ambientais, essa incisiva intervenção humana, ela existe algo que ainda é natural hoje? E nos centros urbanos, onde a maioria desses desastres tem ocorrido? Então, grande parte, né, da mudança necessária nesse tema tem a ver, primeiro, com a forma como a gente compreende, como a gente enquadra isso como um problema. E é comum que se enquadre isso como um evento excepcional. E quando a gente enquadra algo como um evento excepcional, a gente nunca pensa, né? A gente tira a nossa capacidade de potência de agir. Porque, olha, diante de algo tão estrondoso, nós somos, né, simples vítimas, quando na verdade a gente sabe que, né, há um papel humano nessa produção dos desastres. E quando a gente fala humano, não é esse homem genérico, mas é óbvio que existem grupos sociais que detêm o controle dos recursos, né, naturais, né? Existem, né, ainda mais um país desigual como o Brasil, em que poucas pessoas detêm a maioria dos recursos, como por exemplo terrenos em áreas urbanas, ou mesmo propriedades, edifícios que estão em locais estratégicos nos centros urbanos e que permanecem vazios. Isso é muito claro, né? Existem pesquisas, por exemplo, científicas, quem trabalha com arquitetura e urbanismo, que mostram esses vazios de ocupação de imóveis dentro da cidade de São Paulo. E aí cada vez mais vão se expandindo as ocupações sobre, né, áreas que não têm tanto interesse imobiliário, como, né, nas partes mais que ainda a gente tem algum remanescente, né, de matas. Agora, não dá também para culpabilizar as pessoas que vão ocupar essas áreas, porque é justamente a única opção de morar que se tem. Então, se você, por exemplo, não atua sobre políticas habitacionais, isso vai também ter consequências ambientais. Então, hoje em dia, né, a gente precisa realmente de um olhar mais ampliado, um olhar, né, complexo sobre o assunto. E para dar conta desse desafio, a gente precisa de profissionais de diferentes áreas e evitar essa simplificação, né, que acontece no Brasil, de chamar desastre como algo natural e aí não há o que fazer, né? A gente tem, né, no meio acadêmico, e isso também tem sido muito difundido por exemplo, nos cursos de capacitação para gestores públicos de defesa civis que lidam com o tema de gestão de risco de desastres, que é chamada equação do risco de desastre. Tradicionalmente, a equação de risco de desastre sempre considerou o aspecto da ameaça, determinadas ameaças naturais, como chuvas intensas que desencadeiam
inundações, mas também o componente da vulnerabilidade. Então, por exemplo, as condições de moradia, a dimensão etária, a capacidade física de uma pessoa em enfrentar um alagamento, a existência ou não de algum tipo de deficiência que pudesse limitá-la ao responder em um cenário de emergência. Hoje, além da ameaça e vulnerabilidade, a gente também considera a capacidade de autoproteção das pessoas. Então, em que medidas as pessoas ou mesmo, né, entidades do terceiro setor, elas têm sido envolvidas em simulados de evacuação ou mesmo em planos de contingência que permitam às pessoas receber as informações dos alertas, mas também saber o que fazer. Então isso tem a ver com capacidade de autoproteção. E por fim, uma outra variável também importante nessa equação do risco de desastres são as políticas públicas de mitigação de riscos em larga escala. E aí a gente tem aquelas chamadas não estruturais e as estruturais. As estruturais envolvem, por exemplo, a melhoria da drenagem urbana, né? A diminuição da impermeabilização da malha asfáltica, a construção de obras que permitam estabilizar encostas, né? O provimento de saneamento básico que evite que as chamadas águas servidas, né, esgoto ou mesmo água da chuva, caia diretamente na encosta e seja um fator que contribua para deslizamento, muito mais do que água da chuva. Às vezes, vazamentos em tubos podem potencializar um deslizamento, muito mais que a água da chuva. Isso tem a ver com um problema de infraestrutura, certo? Então existem essas obras estruturais que ajudam a mitigar o risco. Mas também existem aquelas chamadas não estruturais, que aí se incluem os sistemas de alerta de risco, as políticas educativas, a melhoria no código de construção das edificações, as ações de fiscalização de barragens. E aí é importante que a gente se pergunte, qual que é o papel do terceiro setor nessas políticas públicas de mitigação? Como isso tem se discutido? Quais são os espaços de participação? Será que essa visão que hoje ela é uma visão um tanto técnica, voltada à resposta a uma emergência? Ou ela é uma visão que considera, olha, vamos investir em valores positivos de tentar diminuir a insustentabilidade? Como? Através de ações que possam, melhorar as condições de drenagem natural, né, a recuperação de áreas degradadas. Então é importante, né, que outros profissionais possam adentrar esse campo, né, que a gente chama de gestão de risco de desastre, e permitam uma renovação de olhar. Esse olhar mais, né, voltado à busca pela sustentabilidade, a redução dessa insustentabilidade que hoje a gente enfrenta nos meios urbanos, mas também nas áreas rurais. Então é um pouquinho isso, né, que a gente tem, né, discutido, vamos dizer, num meio acadêmico que considera que, na verdade, desastres não são naturais, né? Desastres são socioambientais.